In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Eis-nos então no sábado da primeira semana do Advento, nesta grande solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Sempre Virgem Maria, que importante para nós a festa da sua Imaculada Conceição. Maria, de fato, é a imagem perfeita, é o acontecimento perfeito da redenção divina. Tirada já desde o primeiro instante da sua conceição, tirada de tudo aquilo que neste mundo não é Deus, neste mundo é pecado. De fato, esta é a grande obra de Deus. O que nós estamos por assistir agora, no fim dos tempos? Deus realizando esta obra. Esta é a grande obra sempre desejada por Deus. Desde o início, vimos na primeira leitura, desde o início, o que ele queria era construir um mundo sem pecado. Deus não é o autor do pecado nem da morte. O homem vivia no paraíso, era num paraíso. O universo é o paraíso onde Deus colocou o homem. O mundo é o paraíso onde Deus plantou a humanidade. E era para ser um paraíso. Era para ser sempre um paraíso. Ter ficado sempre um paraíso, isto é, um lugar onde o homem tem perfeita comunhão com Deus. Um lugar onde o homem conserva a perfeita comunhão com Deus. Não mexe. Este é o paraíso que nós esperamos será agora resgatado para o mundo, para o universo, para a humanidade. Quando nós falamos que o Senhor está perto, que logo há de retornar, ele vem realizar, vem fazer exatamente isto. Derramar da abundantíssima presença com que ele é inundado na ressurreição do Espírito de Deus, derramar sobre todo o universo, sobre toda a carne, sobre todo o homem. Para que aquela obra, querida por Deus desde o início, possa ser realizada, possa ser completada, Nós ouvimos no Evangelho esta palavra, João Paulo II se deteve sobre ela. Acho sempre tão lindo o que ele falou. A Quechelitomene, a cheia de graça. Essa palavra basta. Para falar de Maria, basta essa palavra. Quechelitomene. Aquela que é cheia de graça. Pronto, não tem outra coisa em Maria, senão somente a graça de Deus. Nem quer, nem precisa de outra coisa. O que é o homem e o pecado? O pecado do homem, senão querer fazer com suas próprias mãos e de por si mesmo, fazer o quê? Fazer alguma coisa. Fez o pecado, fez o afastamento de Deus. E o pecado e o afastamento de Deus que culminam justamente no nosso tempo, com tudo isso que nós estamos assistindo, estamos vendo no mundo inteiro. Não posso deixar de pensar que hoje está marcado para a França uma grande paralisação, um grande movimento. Ontem, jovens presos, jovens estudantes presos, muitos deles presos, e outros tantos detidos. Então, a gente não sabe. Endurece o povo no seu querer não essa globalização, endurece os satanistas querendo justamente a globalização, entre choque
muito sangue. É o que a nova ordem mundial quer. É exatamente isso. E não só em França, em toda a Europa, e no mundo inteiro. Embora nós estejamos meio que largados a nós mesmos, que nos matemos uns aos outros, morramos de fome, morramos com os cataclismos. Tudo isso virá. Tudo produzido pela mão do homem. Olha a grande obra do homem que desprezou a graça de Deus. Desprezou a graça. Achou que de si mesmo e por si só, poderia fazer alguma coisa. Pode tudo fazer o homem. E não tem uma grande obra, a Virgem, a bem-aventurada sempre Virgem Maria, não tem uma grande obra, não é ela a mãe de Deus, a corredentora, aquela que hoje chefia o grande exército dos filhos de Deus, que com ela serão os responsáveis pela salvação ainda dessa pobre e corrupta humanidade. Que obra maior alguém poderia fazer? Que obra maior do que a dela e do seu filho? Que obra? Obra de ciência para escravizar o homem? Obra de tecnologia para prejudicar o homem? Obra de política? Obra de política para lograr, para corromper, para... Que obra? Que obra maior poderia haver do que aquela que fez, faz, fará a bem-aventurada sempre Virgem Maria? Não há obra maior, mas tudo feito na colaboração com Deus, no plano e na ciência de Deus. A Kesheritome, cheia de graça. É a revolta do homem contra Deus. A revolta do homem querendo ser independente de Deus e criar um caminho de si mesmo, por si mesmo, que entregou ele, aliou ele ao demônio, a Lúcifer. Hoje são aliados, são comparsas. Não são mais inimigos, o demônio tentando perder o homem. Não, são os dois perdidos corrompendo o mundo e a obra de Deus, revolucionando a obra de Deus. São aliados. Tremendo isso, dizer isso é terrível. Essa é a obra do homem. Chega a igualar-se ao mal, ao demônio. Chega a igualar-se ao mal e ao demônio. Esse é o final da obra do homem sem Deus, do homem contra Deus. Homem sem Deus e finalmente do homem contra Deus. Ao passo que a única obra que realmente cabia ao homem é essa que vemos em Maria. Com Deus, na graça de Deus, pleno da graça de Deus. Correspondendo perfeitamente, plenamente a graça de Deus. Vejam que Maria correspondeu, hein? Ela não recebeu a graça na sua Imaculada Conceição e desperdiçou-a. Não, ela conservou e trabalhou muito, lutou muito por isto. E luta agora por nós, para que em nós possa ser restaurada esta colaboração, esta imagem perdida de Deus. Essa grande obra final que nós devemos enfrentar. Maria à nossa frente. A bandeira da Imaculada Conceição desfraldada, nos guiando, nos orientando. É para isso que... Esse é o nosso grande ideal. Não é de um mundo independente de Deus, não. Esse é o ideal dos satanistas. Não é de um paraíso sem Deus ou contra Deus. Isso não existe. Isso são os homens maltratando-se, matando-se uns aos outros. Isso é um inferno, onde o fogo queima. O demônio engana tantos homens dizendo não. Os companheiros, os comparsas do demônio, o fogo não queima. Queimará.
queimará. Queimará desde o interior o fogo do ódio, da revolta, da revolução. Né? Já queima agora. Já queima agora os pobres corações. Né? Queimará. Com certeza queimará. Não, 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 não. Não há esta revolta. Não há esta revolução. Que invadiu a igreja, não esqueçamos. Né? Invadiu a igreja católica. Né? Cujo chefe é agora lá. O chefe dessa revolução é nada mais, nada menos que aquele que se veste, que se faça de Papa, o antipapa Francisco. Por enquanto é o grande chefe, logo será o anticristo. Por enquanto é ele, o grande chefe, o grande promotor de tudo isso. O grande promotor de tudo isso. Impressionante, a própria igreja. Quem diria? Jamais imaginaríamos, jamais aceitaríamos se nossos olhos não estivessem vendo, se não estivéssemos contemplando a triste verdade. Jamais aceitaríamos, jamais diríamos isto, mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. Né? Contudo, nós seguimos sendo igreja, a igreja imaculada. A igreja imaculada, aquela que tem Maria por mãe, esta igreja, aquela que coloca sob o seu comando, aquela que coloca-se sob a bandeira da sua Imaculada Conceição. Esta sigamos sendo nós, com toda a fidelidade, aquilo que a igreja sempre foi até Bento XVI. Aquilo que ela sempre foi até Bento XVI. Com essa certeza que nós temos no nosso coração. Assim como no princípio, em Maria, Deus venceu, assim também no fim, nela vencerá. E nós com ela. E nós com ela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.